Apocalipse 13, verso 11. Outra cena do filme profético figurado me foi dada e vi o nascimento de outro fantoche da serpente. Diferentemente da origem popular da religião política globalista romana, os Estados Unidos da América surgirão em território ermo e despovoado através de alguns cristãos europeus perseguidos pelo romanismo. Cristãos perseguidos pelo cristianismo romanizado aparentemente construirão do zero uma nação cristã livre. E exatamente por causa dessa origem, o início da história dessa nação será marcado pelo protestantismo e o republicanismo, onde alguns princípios de Jesus Cristo estarão presentes no desenvolvimento desse país. No entanto, não apenas o verdadeiro cristianismo será importado para aquela nação, mas ocultismo, espiritismo e o próprio romanismo. E num futuro próximo se verá como Satanás usará a religião e a política dos Estados Unidos também em sua perseguição aos descendentes da Igreja de Cristo. Confira Apocalipse 12, 17. Verso 12. O protestantismo e o republicanismo da nação norte-americana serão substituídos pela ideologia papal e políticas marxistas, onde as liberdades individuais serão tolhidas em nome da segurança e do progresso da coletividade, e se aliará ao império da religião política globalista romana, a tal ponto de ser anexado a ela e falar em nome dela. Aquele país que nasceu com objetivos e aparência tão nobres e bíblicos se tornará a patrulha do romanismo em todo o planeta, impondo as crenças católicas romanas e evangélicas ou pseudo-cristãs, pseudo-protestantes, a todas as nações, sobretudo o mandamento dominical, o Domingo Verde, o Domingo da Família, o Dia do Senhor, a pretexto de se cuidar do meio ambiente e para seduzir os conservadores que enfatizam a família em suas pautas sociopolíticas. Muçulmanos serão seduzidos por essa ideia, budistas, hinduístas, ateus e ativistas de todas as ideologias, todos os habitantes do planeta que negligenciaram a revelação profética bíblica. A patrulha americano-evangélico-católica imporá a lei dominical e fiscalizará se as populações de todos os países estarão cumprindo-a à risca. Quem obedecer à falsa religião global declarará voluntariamente sua rebeldia contra o Criador do universo e da vida e sua adoração à criatura, Satanás, por enquanto disfarçado de Papa e líderes globalistas, em lugar do Criador que ordenou a santificação do sétimo dia do ininterrupto ciclo semanal, o sábado da criação de Deus. E isso será como um sinal de que a sanha imperialista papal estará curada dos golpes recebidos na Revolução Francesa. Verso 13. O protestantismo americano apostatado se transformará no movimento evangélico cada vez mais próximo da falsa religião política globalista romana e do ocultismo, do iluminismo maçônico e do espiritismo.
E a presença das crenças espiritualistas nas denominações evangélicas, tais como supostas revelações proféticas que contradizem a Bíblia, o falso dom de línguas, uma contrafação do verdadeiro dom representado pelo sinal das línguas como de fogo, lá de Atos 2, verso 3, a guarda do falso dia de descanso, o domingo, o dispensacionalismo, a imortalidade da alma, entre outras, todos esses pontos de contato com o espiritismo e o romanismo permitirão a Satanás usar as denominações evangélicas americanas como um médium, um falso profeta, por meio do qual ele operará milagres, provando aos desobedientes e desinformados que ele é o próprio Deus, o que será seguido pelo movimento evangélico em todo o planeta, enganando os cristãos nominais que se indispunham com a Bíblia e a oração e só viviam na sombra da coletividade dos templos, do frenesi psicológico neopentecostal e nas fantasias dos exercícios espirituais inacianos, sem o compromisso individual com a palavra. Assim como Satanás fez descer fogo do céu e queimou ovelhas e homens no passado, confira Jó, capítulo 1, verso 16, ele usará explicitamente seu conhecimento da natureza para se passar por Deus diante daqueles aos quais ele arrebanhará e destruirá. Verso 14. Esses cristãos nominais e outras pessoas serão preparados pelo falso profeta da serpente, a igreja evangélica norte-americana, para obedecerem às suas ordens dominicais, através da mesma sedutora feitiçaria que a serpente usou em Eva. Eventos sobrenaturais. A serpente falou com Eva, e crenças flagrantemente contrárias aos mandamentos de Deus. O espiritismo e a sua ciência mediúnica, os OVNIs e a evolução darwiniana comprovada por essas fraudes satânicas serão usados como provas de que o Gênesis bíblico é mítico e o espiritualismo e seus fenômenos são factuais. Desse jeito, o falso profeta norte-americano se aliará ao falso cristianismo e obterá uma falsa igreja cristã global com teístas negligentes, ateus ambientalistas e outros credos interesseiros. De fato, a união dessas duas marionetes de Satanás, romanismo e falso protestantismo, usadas para perseguir os restantes de Deus, Apocalipse 12, 17, culminará no retorno das igrejas filhas evangélicas à Igreja Mãe Católica Romana, no sentido de as primeiras serem a imagem da segunda, ao agirem politicamente, unindo igreja evangélica e Estado, assim como o catolicismo romano exige e o é. E a partir daí, as denominações evangélicas, não apenas o romanismo papal, passarão a perseguir os santos, os genuínos filhos de Deus, membros de sua igreja. O falso protestantismo estará com a cara do romanismo dos 1260 anos anteriores à Revolução Francesa, pois dominará os Estados Unidos da América com seu sincretismo espiritualista, ocultista, de modo idêntico à religião de Roma ao longo de sua história. Um claro sinal de que a religião política dos papas estará completamente curada da Revolução Francesa e terá criado uma imagem sua, conquistando para si revolucionários e conservadores através de doutrinas comuns a ambos,
sendo a guarda do domingo a mais unificadora delas. Verso 15. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, e Satanás fará algo semelhante, disfarçado pelo pseudo-cristianismo católico, criará um movimento evangélico à imagem e semelhança do catolicismo romano. Esses evangélicos agirão de modo exatamente igual aos católicos dos 1260 anos, lá da Idade Média. Os Estados Unidos se tornarão um país evangélico. Estado e igreja, a política e a religião estarão unidas, de modo que os evangélicos acusarão os filhos de Deus genuínos de heresia, desobediência civil, fanatismo e ameaça ao planeta. Os delatarão, perseguirão, condenarão, prenderão e, através de decretos judiciais, terão o direito e o dever de matar seus próprios concidadãos pelo fato de esses santos se recusarem a participar da religião global e suas blasfêmias contra Deus e sua palavra, a qual terá como membros todos os habitantes da terra, exceto os legítimos adoradores do Criador, aqueles que obedecem aos 10 mandamentos de sua lei, inclusive o mandamento sabático, algo que os adoradores da religião globalista evangélico-católica desdenharam por muito tempo. Verso 16. Os demais terráqueos de todas as faixas etárias, famosos e desconhecidos, de todas as classes sociais, serão influenciados pelo caráter blasfemo e rebelde dos membros da religião globalizada, o cristianismo romanizado. Cederão às suas exigências levianas contra os 10 mandamentos de Deus, em particular o 4º mandamento, que ordena a santificação do sábado da criação de Deus, ao ponto de todas essas pessoas também terem o mesmo caráter desobediente e obstinado contra Deus, mesmo alguns crendo que estão fazendo a vontade dele, mas negando isso através de seus pensamentos e estilo de vida rebelde contra o mandamento sabático e contra a liberdade e a vida daqueles que escolhem a palavra de Deus. Como Caim, receberão a marca da rebeldia e não poderão alegar inocência e sinceridade, pois estarão diante da escancarada evidência do espírito despótico revelado pelo cristianismo pervertido e seu parasitismo com os governantes, em contraste com a poderosa e perseverante fidelidade dos criacionistas sabatistas. E todos os rebeldes santificarão o domingo católico, o domingo de Constantino, em todo o planeta, como efeito máximo da escolha pelo caráter desobediente, seja passivamente, por conveniência, para evitar sofrer as ameaças, seja ativamente por convicção na mentira. Verso 17. Esse estilo de vida condescendente ou abertamente desobediente, refletido na guarda do domingo em lugar do sábado, será o critério legislado para que bairros, municípios, estados e países regulem o comércio e o funcionalismo público. Os criacionistas sabatistas serão expostos como foras da lei, rotulados e sentenciados pelos tribunais como criminosos, negacionistas e terroristas, pessoas que não amam o próximo nem se importam com o bem comum, com o meio ambiente e com a falsa palavra de Deus na boca do Papa, dos evangélicos e dos demais líderes globais.
Os criacionistas sabatistas serão párias da sociedade global, perderão todos os seus direitos por adorarem o Criador em vez da criatura e se recusarem a adorar esta através da obediência aos seus decretos mundiais. Esses filhos de Deus remanescentes do fim, do tempo do fim, não terão o caráter desobediente da maioria, não estarão matriculados na falsa religião global e não trocarão o verdadeiro sábado legislado pelo Criador pelo falso dia de descanso imposto pela criatura. Verso 18. Uma vez que Deus está revelando o futuro e dizendo através desta revelação profética o que vai acontecer e quem irá adorá-lo e aqueles que o rejeitarão, aqui está o conhecimento que torna o ser humano preparado para tomar as decisões acertadas. E aquele que desejar exatamente isto, use a revelação profética, ou seja, a Bíblia, para perceber que a legislação dominical não é um mero erro de interpretação bíblica, mas um dos ápices do projeto de Satanás de dominação global com aparência de cristianismo e cuidado com o meio ambiente, o qual, em verdade, coloca a autoridade humana acima da autoridade divina. Deus é trino e se revelou por meio dos profetas e através deles entregou à humanidade os 10 mandamentos, dentre os quais o sábado ocupa um lugar estratégico desde o primeiro sétimo dia do ciclo semanal ininterrupto. Ou Deus é adorado como Criador e Legislador máximo, ou a criatura é adorada e o desdenha e tratora a função do sétimo dia e seu fabricante. Satanás usará o romanismo, o falso protestantismo e o espiritualismo, uma contrafação da Trindade divina, para confundir os que negligenciaram a revelação profética ao ponto de fazê-los adorar a criatura, receber a marca da rebeldia dominical em seu caráter e adorar o próprio adversário de Deus, o autor oculto da contrafação especiosa. O número 666, portanto, representa a sobreposição da vontade do ser humano, criado por Deus no sexto dia da primeira semana, através da supremacia da trindade satânica, romanismo, falso protestantismo e espiritualismo contra o Criador trino, que legislou o sétimo dia daquela semana como sábado de descanso e memorial de sua criação.